Existe um experimento na física moderna que desmonta, peça por peça, a ideia de que o universo funciona como uma sequência previsível de causas e efeitos. Um experimento que sugere que a realidade não está totalmente definida quando os eventos acontecem, mas apenas quando são observados. Estamos falando da escolha retardada de Wheeler, uma proposta teórica que mais tarde foi confirmada por experimentos reais e que coloca em xeque a noção mais básica de tempo. Aqui, o universo parece esperar uma decisão futura para determinar o que aconteceu no passado. Essa ideia não surge de especulações místicas, mas do coração da mecânica quântica, a área mais precisa e testada da ciência contemporânea, capaz de prever resultados com exatidão absurda, mas que ao mesmo tempo desafia o senso comum em todos os níveis. John Archibald Wheeler, físico responsável por esse experimento conceitual, foi um dos grandes arquitetos da física do século XX. Ele trabalhou diretamente com nomes como Niels Bohr e Albert Einstein, e dedicou sua vida a entender não apenas como o universo funciona, mas o que ele é em sua essência. Wheeler percebeu que o problema central da mecânica quântica não estava apenas nas equações, mas na forma como interpretamos a realidade. A pergunta que ele levantou foi simples e ao mesmo tempo perturbadora: quando exatamente uma partícula decide o que ela é? Essa pergunta, aparentemente inocente, abre uma fissura profunda na visão clássica do mundo, onde tudo já estaria definido antes de qualquer observação. Para entender o contexto, é impossível ignorar o experimento da dupla fenda. Quando partículas como fótons ou elétrons são disparadas em direção a duas fendas, elas produzem um padrão típico de ondas, como se passassem pelas duas fendas ao mesmo tempo. No entanto, quando se instala um detector para observar por qual fenda a partícula passou, o padrão muda completamente, revelando um comportamento de partícula. O detalhe crucial é que o simples ato de observar altera o resultado. Não se trata de interferência física do aparelho, mas de informação sendo obtida. A realidade quântica responde à pergunta que fazemos, e não apenas ao que acontece fisicamente. Wheeler levou esse raciocínio a um extremo lógico. Ele propôs um cenário em que a decisão de observar o comportamento ondulatório ou corpuscular fosse tomada somente depois que a partícula já tivesse atravessado o sistema experimental. Em outras palavras, a escolha seria feita quando, segundo qualquer lógica clássica, o evento já teria ocorrido. Se a partícula tivesse realmente decidido seu comportamento no momento em que passou pelas fendas, essa decisão tardia não deveria ter efeito algum. Mas a mecânica quântica não funciona assim. Os resultados indicam que o comportamento registrado se ajusta à escolha feita no final, como se a história da partícula fosse escrita retroativamente. Isso nos força a encarar uma ideia desconfortável. No nível quântico, o passado não é um registro fixo de eventos, mas um conjunto de possibilidades que só se solidificam no ato da observação. Wheeler descreveu o universo como participativo, onde observador e fenômeno fazem parte do mesmo processo. Não existe uma realidade completamente independente esperando para ser revelada. Existe uma realidade em estado de potencial, aguardando interação. Essa visão não afirma que a consciência humana cria o mundo, mas que a realidade física só se torna definida quando informação é extraída dela. O experimento de escolha retardada nos coloca diante de um universo que não apenas evolui no tempo, mas parece responder às perguntas que fazemos sobre ele. Para visualizar com clareza o que está em jogo, imagine um experimento cuidadosamente montado com espelhos, divisores de feixe e detectores extremamente precisos. Um único fóton é emitido e segue em direção a um dispositivo que pode funcionar de duas maneiras distintas. Em uma configuração, o sistema permite que os caminhos possíveis do fóton se recombinem, revelando um padrão de interferência típico de ondas. Em outra, esses caminhos são mantidos separados, permitindo identificar por onde o fóton passou, revelando um comportamento de partícula. A decisão crucial não é tomada no início, mas quando o fóton já percorreu praticamente todo o seu trajeto. Ainda assim, o resultado final se ajusta perfeitamente à escolha feita no último instante. O ponto central aqui não é tecnológico, mas conceitual. Se o fóton já tivesse seguido um caminho definido desde o início, nenhuma decisão tardia poderia alterar o resultado. Porém, o que os experimentos mostram é que não existe evidência de um caminho definido antes da medição. O comportamento observado surge como resposta direta ao tipo de pergunta feita pelo aparato experimental. Isso significa que, até o momento da observação, não há um registro histórico completo do que aconteceu. Existe apenas uma função de onda, uma descrição matemática de possibilidades, que colapsa em um resultado específico quando a informação é extraída.
Essa constatação desmonta a visão clássica de causalidade, onde o passado determina o presente de forma rígida e irreversível. Na mecânica quântica, especialmente no contexto da escolha retardada, a causalidade parece funcionar de maneira mais sutil. Não se trata de o futuro causar o passado, mas de o passado não estar totalmente definido até que o presente o selecione. O tempo, nesse nível, deixa de ser uma linha contínua e passa a se comportar como uma estrutura flexível, onde os eventos só ganham significado quando conectados por uma medição. Essa ideia é desconfortável porque confronta diretamente nossa experiência cotidiana, mas é sustentada por resultados experimentais consistentes. Diversos testes realizados ao longo das últimas décadas reforçaram essa conclusão. Versões modernas do experimento de Wheeler utilizaram fótons individuais, detectores ultra-rápidos e até escalas astronômicas, onde a escolha de medição é feita após a luz ter viajado bilhões de anos desde galáxias distantes. Mesmo nesses cenários extremos, os resultados permanecem os mesmos. O comportamento observado depende da escolha feita no presente. Isso elimina a possibilidade de explicações baseadas em falhas experimentais ou em efeitos locais ocultos. O fenômeno parece ser uma característica fundamental da realidade quântica. O que emerge desse cenário é uma mudança profunda na forma como entendemos o universo. A realidade não se apresenta como um filme já gravado, onde apenas assistimos aos acontecimentos. Ela se assemelha mais a um roteiro em aberto, onde certos elementos só são definidos quando entram em relação com o observador ou um sistema de medição. Wheeler defendia que o universo, em seu nível mais profundo, é feito de informação, não de objetos sólidos independentes. A matéria, o espaço e o tempo seriam manifestações secundárias de processos informacionais mais fundamentais. Dentro dessa perspectiva, o experimento de escolha retardada não é uma anomalia, mas uma janela para a verdadeira arquitetura da realidade. À medida que essa ideia é levada a sério, surge uma pergunta inevitável: o que exatamente está sendo decidido no momento da observação? A resposta não envolve partículas escolhendo conscientemente um caminho, mas a própria estrutura da realidade sendo definida. Na mecânica quântica, antes da medição, não existe um evento concreto no sentido clássico. Existe uma superposição de possibilidades, todas matematicamente reais, mas nenhuma fisicamente atualizada. A escolha retardada revela que essas possibilidades permanecem abertas até o último instante, como se o universo mantivesse suas opções em suspenso, aguardando a forma específica de interação que irá ocorrer. Isso nos obriga a abandonar a ideia de que partículas carregam propriedades bem definidas independentemente de serem observadas. No mundo clássico, um objeto tem posição, velocidade e trajetória, quer alguém esteja olhando ou não. No domínio quântico, essas propriedades não existem da mesma forma antes da medição. Elas são potenciais, não fatos. O experimento de Wheeler deixa isso claro ao mostrar que não faz sentido perguntar o que realmente aconteceu antes da observação, porque esse acontecer ainda não estava totalmente determinado. A realidade quântica não é incompleta por falta de conhecimento. Ela é indeterminada por natureza. Alguns tentaram explicar esse fenômeno apelando para variáveis ocultas, a ideia de que existiriam informações escondidas que determinariam o comportamento das partículas desde o início. No entanto, testes rigorosos, como os experimentos derivados das desigualdades de Bell, demonstraram que nenhuma teoria local de variáveis ocultas consegue reproduzir os resultados observados. A escolha retardada se encaixa perfeitamente nesse quadro, reforçando que não há um roteiro secreto sendo seguido nos bastidores. O comportamento emerge no momento da medição, e não antes. Isso não é uma limitação experimental, mas um aspecto estrutural da realidade quântica. Wheeler foi além e sugeriu que esse princípio não se aplica apenas a partículas isoladas em laboratório, mas ao próprio universo como um todo. Ele imaginou um cosmos onde cada ato de observação contribui para definir sua história. Não no sentido de que indivíduos moldam galáxias com a mente, mas no sentido de que a realidade só ganha forma concreta através de interações. Até mesmo eventos cósmicos distantes, como a emissão de luz por uma estrela antiga, só se tornam fatos definidos quando essa informação é finalmente registrada. O universo, nessa visão, não é um objeto estático, mas um processo em constante atualização. Essa interpretação tem implicações profundas para o conceito de tempo. Se o passado quântico não está completamente definido até o presente, então o tempo pode não fluir da maneira que imaginamos. Em vez de uma sequência rígida de eventos, o tempo poderia funcionar como uma rede de relações,
onde certos pontos só se conectam plenamente quando uma observação ocorre. O presente não seria apenas um resultado do passado, mas um ponto ativo de definição da realidade. O experimento de escolha retardada sugere que o agora tem um papel central, não apenas como consequência, mas como elemento que finaliza a própria história dos eventos. Quando essa lógica é aplicada de forma mais ampla, percebemos que o experimento de escolha retardada não é apenas um detalhe estranho da física de partículas, mas um sinal de que a própria noção de realidade objetiva precisa ser revista. A física clássica sempre partiu do pressuposto de que o universo existe de forma independente, com propriedades bem definidas, e que a ciência apenas descobre o que já está lá. A mecânica quântica, reforçada pela proposta de Wheeler, inverte essa relação. A realidade não é simplesmente descoberta, ela é atualizada. O ato de medir não revela um fato pré-existente, ele participa da criação do fato observado. Isso ajuda a entender por que o conceito de observador é tão central. Observador, nesse contexto, não significa consciência humana em sentido psicológico, mas qualquer sistema capaz de registrar informação de forma irreversível. Um detector, um aparelho, um registro físico já é suficiente. O ponto-chave é a informação. Sempre que uma informação é extraída do sistema quântico, as possibilidades se reduzem a um único resultado. A escolha retardada mostra que essa redução não respeita a intuição clássica do antes e depois. A informação obtida agora define como o sistema se comportou, mesmo que esse comportamento pareça pertencer ao passado. Essa visão levou Wheeler a formular uma das ideias mais provocativas da física moderna, it from bit. Segundo esse princípio, tudo o que existe, partículas, campos, espaço e tempo, emerge de bits de informação. A realidade física seria, em última instância, uma consequência de perguntas feitas e respostas registradas. O experimento de escolha retardada se encaixa perfeitamente nesse quadro, pois demonstra que não existem propriedades físicas independentes da informação que se escolhe obter. A matéria deixa de ser o fundamento da realidade e passa a ser uma manifestação de processos informacionais mais profundos. Quando olhamos para isso com atenção, percebemos que o universo descrito por Wheeler é menos uma máquina automática e mais um sistema interativo. Não há um roteiro fechado desde o início do tempo. Há um conjunto de possibilidades que vão sendo atualizadas conforme interações ocorrem. Isso não significa caos ou ausência de leis. As equações da mecânica quântica continuam sendo extremamente precisas. O que muda é a interpretação do que essas equações descrevem. Elas não descrevem eventos fixos, mas probabilidades que só se tornam fatos quando algo é efetivamente medido. Essa perspectiva também ajuda a esclarecer por que tentativas de encaixar a mecânica quântica em uma visão puramente materialista encontram tanta resistência conceitual. Se a realidade só se define na interação, então não faz sentido falar de um universo completamente independente de qualquer processo de observação. A escolha retardada expõe esse ponto de forma direta e quase desconcertante. Ela não deixa espaço para a ideia de que o mundo quântico é apenas estranho porque ainda não o entendemos totalmente. O estranho parece ser parte essencial de sua estrutura. O universo, nesse nível, não funciona como esperamos, mas funciona exatamente como os experimentos indicam. Ao chegar nesse ponto, fica evidente que o experimento de escolha retardada não é um simples truque matemático nem uma curiosidade de laboratório, mas um espelho que reflete os limites da nossa compreensão sobre o real. Ele mostra que a pergunta "o que realmente aconteceu?" pode não ter sentido no nível quântico se for feita fora do contexto da observação. A realidade não é um livro já escrito, esperando ser lido página por página. Ela se parece mais com um texto que ganha significado à medida que é interpretado. O universo, nesse cenário, não apresenta respostas prontas, ele responde às perguntas que são formuladas, e a forma da pergunta define a forma da resposta. Essa conclusão força uma revisão profunda do conceito de objetividade. Durante séculos, a ciência buscou descrever um mundo independente do observador, onde a verdade existiria mesmo que ninguém estivesse ali para registrá-la. A escolha retardada mostra que, pelo menos no domínio quântico, essa separação não é sustentável. Observação e fenômeno fazem parte do mesmo processo. Não existe um evento físico completamente isolado do ato que o registra. Isso não diminui o rigor científico, pelo contrário, amplia sua responsabilidade conceitual. A ciência deixa de ser apenas um método de descrição e passa a ser, inevitavelmente, um elemento participativo da própria realidade que investiga.
O mais provocativo é perceber que esse princípio não se limita a situações microscópicas e relevantes para o mundo cotidiano. Toda a tecnologia moderna, desde semicondutores até sistemas de comunicação quântica, depende exatamente dessas propriedades estranhas da realidade. A mecânica quântica funciona porque a natureza opera dessa forma, não apesar disso. O experimento de Wheeler apenas revela, de maneira explícita, algo que já estava implícito desde o início. A realidade é relacional, e não absoluta. O que existe, existe em relação a algo, em um contexto específico de interação e informação. Ao considerar essa visão, o tempo também assume um papel diferente. Ele deixa de ser apenas um fluxo contínuo de passado para futuro e passa a ser entendido como uma estrutura onde os eventos só se organizam plenamente quando observados. O presente ganha um peso fundamental, não como um ponto passageiro, mas como o momento em que a realidade se define. A escolha retardada sugere que o agora não apenas recebe o legado do passado, mas participa ativamente da construção do que chamamos de passado. O tempo, nesse nível, não é um palco neutro, mas parte integrante do fenômeno físico. O experimento de escolha retardada de Wheeler nos conduz, inevitavelmente, a uma conclusão desconfortável e ao mesmo tempo fascinante. O universo não é algo completamente separado de quem o observa. Ele não está terminado, fechado ou totalmente definido. Ele se revela, se organiza e se concretiza na interação. Essa não é uma afirmação filosófica isolada, mas uma consequência direta de experimentos repetidos, analisados e confirmados. Diante disso, a pergunta já não é apenas como o universo funciona, mas qual é o papel da observação na própria existência da realidade. E essa pergunta, uma vez feita, muda para sempre a forma como enxergamos o cosmos e nosso lugar dentro dele. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.